E aí pessoal, nesse vídeo eu vou dar continuidade à nossa série sobre lugar geométrico das raízes e vamos estar desenvolvendo alguns exemplos aí usando primeiramente apenas as regras básicas, as 5 regrinhas básicas que eu já ensinei no vídeo anterior. Então mais uma vez vamos voltar naquela nossa função de transferência do vídeo anterior, onde nós tínhamos g de s igual a s mais 5 sobre s mais 1 vezes s mais 2 vezes s mais 6. Vamos começar a partir do diagrama de polos e zeros. Temos aqui o nosso zero em menos 5 e os polos em menos 1, menos 2 e menos 6. Como são 3 polos, já sabemos que teremos 3 ramos. Lembrando que cada ramo começa em um polo e termina em um zero. Vamos descobrir em quais regiões o lugar das raízes existe sobre o eixo real. Aqui nós temos um polo, então a esquerda de um número ímpar vai existir sobre o eixo real. Então todo esse pedacinho será lugar das raízes. Mas um ramo pode acabar em um polo? Não pode começar aqui e vir para cá, nem começar aqui e vir para cá. Então vamos apenas representar os dois polos vindo até um ponto qualquer aqui no meio do caminho e depois nos preocupamos com o resto. Continuando a verificação dos pontos sobre o eixo real, passando para a esquerda desse polo, teremos um número par de polos e ou zeros. Então deixa de existir sobre o eixo real até chegar no nosso zero aqui. Passou para a esquerda do zero, volta a existir sobre o eixo real em toda essa região entre o zero e esse último polo. E aí, pode ir do polo para o zero? Deve. Então esse ramo em azul aqui já está prontinho. Por fim, passou para a esquerda desse último polo, nós temos 4 polos e ou zeros, número ou quantidade par de polos e ou zeros, não existe mais segmento sobre o eixo real para a esquerda desse polo. Agora vamos ver o que fazemos com os outros dois polos. Já que o único zero que tínhamos já está ocupado, para onde é que esses polos vão? Para o infinito. E de que forma? Acompanhando as retas assintóticas. Como nós já tínhamos calculado essas assíntotas no vídeo anterior, eu vou ser preguiçoso e copiar o resultado somente. Nós temos que σa é igual a menos 2 e θ é igual a 90 graus e menos 90 graus. Então temos duas assíntotas partindo do menos 2, uma com 90 graus e a outra com menos 90 graus. Nosso ramo em verde aqui vai sair do menos 1, desgrudar do eixo real em um certo ponto, que nós vamos aprender mais para frente a calcular, e ir se aproximando da assíntota em direção ao infinito. Para o ramo em vermelho, e para observar a regra da simetria com relação ao eixo real, eu vou aproveitar que estou fazendo isso no computador mesmo e simplesmente espelhar para que ele acompanhe a outra assíntota. Está pronto o nosso esboço. Vamos tentar novamente com um outro exemplo. Suponhamos a seguinte função de transferência. g de s é igual a 1 sobre s vezes s mais 1 vezes s mais 2. Nós temos 3 polos finitos. Um em s igual a 0, outro em s igual a menos 1 e outro em s igual a menos 2. E nenhum zero finito. Vamos marcá-los no plano complexo. Um polo na origem, um em menos 1 e um em menos 2. Novamente, teremos 3 ramos, e todos eles terão que ir para o infinito por não haver nenhum zero finito. Verificando a existência de segmentos sobre o eixo real, vemos que existem entre estes dois polos aqui e à esquerda deste último polo. Então vamos desenhar um ramo saindo do polo na origem e outro do polo em menos 1. Ambos indo em direção a um ponto comum onde eles deixarão o eixo real. Vamos desenhar também um ramo saindo do polo em menos 2 para a esquerda. Como esse ramo nunca vai deixar de existir para a esquerda, ele já está pronto, pois continuará até o infinito acompanhando o eixo real. As equações das assíntotas comprovarão isso. Então vamos a elas. Temos que o somatório dos polos finitos é igual a 0 mais menos 1 mais menos 2, o que resulta em menos 3. E o somatório dos zeros finitos é igual a 0 mesmo. O número dos polos finitos é igual a 3 e, como não temos nenhum zero finito, o número de zeros finitos é igual a 0. Então, σa vai ser menos 3 menos 0 dividido por 3 menos 0, ou simplesmente menos 1. O θa será 2n mais 1 vezes 180 graus dividido por 3 menos 0, ou simplesmente 2n mais 1 que multiplica 60 graus. Para n igual a 0, temos θa igual a 60 graus. Para n igual a 1, temos θa igual a 180 graus. Para n igual a 2, temos θ igual a 300 graus ou menos 60 graus. Para n igual a 3 já começa a repetir, pois temos θ igual a 420 graus, que é uma volta completa mais 60 graus. Ou seja, o mesmo ângulo de quando n é igual a 0. Uma dica é observar que o número de assíntotas é sempre igual ao número de polos finitos menos o número de zeros finitos.
Portanto, nesse caso, teremos 3 assíntotas partindo de -1, uma com 60 graus, outra com 180 graus e a terceira com menos 60 graus. Conforme vocês estão vendo no vídeo, o pólen -2 de fato acompanha a assíntota de ângulo 180 graus, enquanto os outros dois polos deixam o eixo real e acompanham simetricamente as assíntotas de ângulo 60 graus e menos 60 graus. Alguns de vocês podem estar se perguntando como saber qual dos polos vai para cima e qual vai para baixo. A resposta é que não faz diferença. Como eles se encontram nesse ponto aqui sobre o eixo real, nesse momento eles são idênticos, possuem o mesmo valor e, portanto, tanto faz qual você vai desenhar indo para cima e qual você vai desenhar indo para baixo. É isso aí, pessoal. Em breve eu publicarei mais vídeos explicando as regras de refinamento e outros assuntos relacionados à engenharia de controle e automação. Não deixem de acompanhar o canal. Críticas, dúvidas e sugestões nos comentários aqui do YouTube. Valeu e até mais!